Já imaginou um sósia sobrenatural capaz de copiar a sua aparência, roubar sua identidade e até mesmo assumir a sua vida? Bizarro, não é? Pois é, o relato de hoje vai arrepiar até quem não acredita. Fica aqui que eu te conto tudo. Olá, almas curiosas. Meu nome é Ariel, mas pode me chamar de Ari. É um prazer ter você aqui comigo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele like maroto logo agora no comecinho do vídeo que me ajuda muito e ativa também as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Caso você tenha algum relato sobrenatural que gostaria de compartilhar, me envia no e-mail que fica na descrição do vídeo. Pode ter certeza que eu vou amar ler sua história e te conhecer um pouquinho melhor. Afinal, algumas histórias não têm explicação, mas merecem ser contadas. Sem mais delongas, vamos ao relato? Alminhas, preparem sua pipoca porque o relato de hoje é longo. É um caso bizarro que eu investiguei para trazer aqui para vocês. Ele é sobre um doppelganger, que é um sósia sobrenatural. Ele copia aí a aparência das pessoas, mas não é humano. O que será que aconteceu? Vamos ao relato? Meu pai virou policial antes de eu nascer. Quando eu era criança, eu achava aquilo o máximo e também queria ser policial quando cresci. E esse continuou sendo meu plano durante a época de escola. Mas depois que formei, parece que meu pai foi perdendo o gosto pela profissão e eu comecei a ter dúvidas se queria mesmo ser policial também. Eu sempre vi meu pai como um homem duro, fechado, desses que preferem guardar as memórias em vez de falar delas. Nos últimos anos, ele passou a ter um hábito novo. De vez em quando, ele gosta de pegar umas cervejas e fica ali, afundado no sofá da sala, a TV ligada num volume baixo, passando algum jogo ou filme antigo qualquer. Eu sinto que aquilo é como se fosse o desabafo dele, o jeito dele de lidar com coisas do trabalho que o incomodam. Nessas noites, eu chego em casa e o encontro sentado, com um copo na mão, o olhar distante como se tivesse em outro tempo. Normalmente eu passo batido, dou uma boa noite e sigo pro quarto, sem querer cutucar o que quer que esteja escondido atrás daquele silêncio pesado. Mas ontem, naquela noite, eu fiz diferente e fui conversar com ele. Não sei dizer se foi a expressão dele, parecendo mais amigável que o normal, ou se foi o fato de eu sentir que adiei demais a hora de tomar a decisão de seguir ou não os passos dele. Eu tinha pensado muito nisso nos últimos meses e, de algum modo, queria ouvir algo real, algo que me ajudasse a entender a vida que ele viveu e o que o fez perder o gosto pela profissão. E nem em sonho eu esperava ouvir o que ele me contou naquela noite. Mas para explicar direito, preciso voltar alguns anos e contar o que aconteceu em 2006. Naquele ano, eu tinha acabado de terminar o ensino médio. Meu círculo de amigos era pequeno, mas intenso. 4 pessoas além de mim: Pedro, Davi, Will e, claro, meu melhor amigo desde criança, Vitor. Os outros 3 entraram na nossa vida por volta do ensino fundamental. Mas Vitor sempre foi meu parceiro inseparável, desses amigos que parecem irmãos. Nós 5 fazíamos tudo juntos. Se alguém precisava de companhia, lá estávamos nós, prontos para qualquer coisa. E Vitor foi o primeiro a tirar carteira de motorista. Os pais dele eram liberais até demais e já tinham um carro reservado para quando ele completasse a idade certa.
Eles não eram exatamente um exemplo de responsabilidade. Na verdade, olhando hoje, eu diria que eram bem negligentes. Por causa disso, assim que Vitor pegou o carro, viramos praticamente os reis da noite no nosso bairro. Saíamos escondidos, fazíamos algumas besteiras típicas da idade, beber um pouco, fumar escondido, dirigir por ruas desertas ouvindo música alta. Mas aí, teve uma noite em que tudo mudou. Era para ser só mais uma noite comum. Eu estava jogando videogame quando o celular começou a vibrar. Olhei a tela e vi: Vitor. Já fiquei animado, atendi e falei: E aí, Vitor? Achei que você não estava afim hoje, cara. Qual é, Lucas? Mudei de ideia. Ele respondeu com a voz estranha, meio carregada, como se algo tivesse acontecido. E o pessoal, já chamou alguém? Só você e o Will por enquanto. Ele tá indo aí pra sua casa a pé. Passo aí pra pegar vocês dois juntos como sempre. Desliguei e comecei a me vestir, tentando não fazer barulho. Não queria acordar meu pai, que provavelmente já tinha ido dormir. Will morava a menos de 2 quarteirões, então geralmente ele vinha andando e esperava comigo até o Vitor chegar. Quando terminei de me arrumar, me aproximei da janela para ver se ele estava chegando. Lá fora, vi uma silhueta se aproximando devagar. Saí e abri o portão com cuidado e vi Will olhando ao redor, como se fosse culpado de alguma coisa e estivesse conferindo se alguém estava observando. Mas que diabo você tá fazendo? Sussurrei irritado, tentando não chamar atenção. E ele então chegou perto e respondeu meio sem jeito: Foi mal, cara. Deixa eu entrar. Ele entrou com cuidado para não fazer barulho e me perguntou: O Vitor falou esquisito com você também? Eu achei ele meio esquisito. E eu respondi: Falou sim. Deve ter brigado com os pais de novo, né? Aquela velha história. Pois é, os pais dele são gente boa, mas às vezes parecem duas crianças criando outra criança, né? Comentou Will. Eu também acho. Lembra daquela vez que eles sumiram depois de uma balada? Passaram a noite na casa de uns amigos e nem avisaram nada. O Vitor tinha o quê? Uns 12 anos? Lembro, ele tinha 12 anos mesmo. Se ele tivesse ligado para a polícia naquela noite, eles tinham perdido a guarda dele, Will completou. Vitor sempre foi como família para mim. E justamente por isso eu já tinha sentido muita raiva vendo que ele passava por causa daqueles pais tão irresponsáveis. Na noite que eu mencionei, eu fiquei horas ao telefone com o Vitor tentando apoiar ele. Eu dizia o tempo todo: Liga pra polícia, cara, faz alguma coisa. Mas ele se recusava. Eles voltaram para casa na manhã seguinte e agiram como se nada tivesse acontecido. Acho que com pais assim, ou você amadurece cedo, ou afunda de vez, eu comentei. Will apenas concordou com uma cara de reprovação. Esperamos uns 10 minutos até que os faróis do carro de Vitor apareceram no fim da rua. Will e eu saímos em silêncio, tentando não fazer barulho para não acordar meu pai. Quando entramos no carro, eu me sentei bem no meio do banco de trás, com Will à minha direita e Pedro à esquerda. Bati de leve no ombro de Vitor, tentando quebrar o clima. E aí, como tamo hoje? Perguntei. Ele murmurou alguma coisa baixo demais para eu entender. David, que estava no banco do carona, se virou um pouco, fez uma careta de quem não sabia o que dizer e deu de ombros. Inclinei-me para Pedro e cochichei. O Vitor falou para você o que tá rolando?
E Pedro respondeu em voz baixa, algo sobre os pais dele. Quando me ligou, dava para ouvir a mãe dele falando alguma coisa com o pai dele, antes dele desligar na cara dela. Não sei o que foi, mas ela estava bem irritada. Acho que ele vai contar quando chegarmos lá. O lugar onde a gente costumava se encontrar era um descampado, uns 3 quilômetros depois da minha rua, onde planejavam fazer um loteamento. Parávamos o carro uns 10 metros antes da linha das árvores e deixávamos os faróis ligados para iluminar o local. Apenas o som baixo do rádio com aquele cheiro de mato molhado e ninguém por perto. A gente adorava ir para lá. Chegamos lá, estacionamos no local de sempre e todos saíram. Vitor abriu o porta-malas. Nos juntamos ali atrás e ele puxou o cooler cheio de cervejas que estava lá dentro. Fiquei surpresa e falei: "Caramba, Vitor! Eu já não entendo como seus pais não percebem quando você pega umas latinhas da geladeira. Acho que dessa vez eles vão notar." "E ainda tem mais", ele respondeu enquanto puxava uma sacola com uma garrafa de vodka ainda lacrada. Will arregalou os olhos e falou: "Caramba! E você acha que seus pais não vão dar falta disso?" Victor não respondeu, apenas sorriu de canto como se fosse um segredo que não ia contar. Então tirou alguns copinhos plásticos de dentro da mesma sacola e começou a alinhá-los sobre a tampa fechada do porta-malas, preparando para servir. E aí, falou alto: "Chega de papo, vamos beber." David recusou a vodka, dizendo: "Eu vou só de cerveja, deixo os shots para vocês. Alguém tem que ficar sóbrio o suficiente para dirigir de volta." Victor fez um sinal de ok e deu uma cerveja para David. E ficamos ali, só conversando besteira, bebendo e escutando música. Eu já estava na metade da minha segunda cerveja e com 2 shots de vodka no corpo. Comecei a sentir aquele calor leve, aquela tontura boa que faz tudo parecer mais leve. Victor tinha colocado uma playlist no Spotify tocando baixinho e estava apoiado no capô do carro, olhando para o céu estrelado. Fui até lá, me encostei ao lado dele e perguntei: "Então, o que tá pegando, cara?" Ele suspirou fundo, se ergueu um pouco e respondeu: "Lembra quando eu falei mais cedo que não tava no clima de sair?" Só balancei a cabeça que sim. E aí Pedro e David perceberam a conversa e se aproximaram. Só Will continuou um pouco mais para longe enquanto fumava, mas falou: "Pode falar que eu tô ouvindo, prometo." Victor riu de leve, como se estivesse tentando afastar a tensão por um instante, e começou a contar. "Eu disse para minha mãe que só ia chegar depois da meia-noite porque ia ficar na sua casa, Pedro. O que obviamente era mentira. Na verdade, eu ia me encontrar com a Jéssica. Só que a gente teve que voltar mais cedo porque ela recebeu uma ligação sobre a avó dela. Parece que ela passou mal. Aí deixei a Jéssica no hospital e cheguei em casa bem mais cedo do que eu tinha falado." E nisso ele fez uma pausa, respirou fundo e falou com os olhos cheios de água. "Quando cheguei lá, peguei minha mãe com outro cara." Todos olharam espantados e David disse baixo: "Que merda, cara." E foi aí que eu entendi direito o que ele estava me dizendo e perguntei quase gritando: "Espera aí, você pegou sua mãe traindo seu pai e seu pai estava lá na casa? E você contou pra ele?" Victor deu um suspiro pesado, limpando os olhos com a camisa,
e falou: Eu não precisei, ele já sabe de tudo. Todos se olharam confusos, aquilo era errado demais até para os pais do Vitor. E ele continuou: E aí, quando eu vi tudo, eles resolveram confessar que tem um relacionamento aberto já faz mais de um ano. Depois disso, eu não falei mais com eles, eu simplesmente saí de casa. Ele olhou para o chão e falou com as lágrimas caindo: Eu odeio meus pais, cara. Nós ficamos imóveis e foi nesse instante que aconteceu algo estranho. Uma voz surgiu da escuridão das árvores, repetindo o que Vitor tinha acabado de dizer. Era rouca, quase um sussurro, mas ainda assim alto o suficiente para ouvir de onde estávamos. Eu odeio meus pais, cara. Nessa hora, todos nos assustamos e olhamos em direção à mata. E David perguntou para ter certeza de que não era coisa da cabeça dele. Vocês ouviram isso, né? Sim. De repente, Pedro aponta e fala assustado: Olha ali, algo se mexeu. Olhei com força, mas não conseguia distinguir nada. Só sombras, galhos e a luz amarelada dos faróis se dissipando na mata. Vitor soltou uma risada, começou a andar na direção da mata e disse: Eu vou matar ele. É o Will tentando sacanear a gente. Eu não sei não, essa voz não parecia a dele, respondeu David. Confia, é ele sim. Vou ensinar pra esse idiota que existe hora e lugar pra brincar, respondeu Vitor, já sumindo na escuridão. Escutei o barulho dos galhos sendo empurrados enquanto ele se embrenhava na mata. David olhou para mim e para Pedro e falou com uma voz assustada: Eu acho que não era o Will. Me virei na direção em que tinha visto Will por último e gritei: Will, você tá aí? Sim! Ele gritou de volta e pouco tempo depois saiu da mata dizendo: Foi mal, caras, eu tive que mijar, mas não consigo com gente olhando. Aí entrei no mato. E cadê o Vitor? Eu perguntei. Eu não vi o Vitor, Will respondeu. Então Pedro chamou: Vitor, Vitor, cadê você? Mas nenhuma resposta veio. Ficamos ali, parados, sem saber o que fazer. Foi então que ouvimos os barulhos de gente correndo dentro da mata, passadas rápidas pisando nas folhas e galhos quebrando. De repente ouvimos a voz de Vitor gritando ao longe: Não! Não! O que você quer? Não! Socorro! Socorro! Em seguida, ouvimos um barulho de pancada, como se fosse um porrete acertando em algo. E depois vários gritos horrendos de Vitor, gritos de dor. Outro barulho de pancada, e outro, e outro. E aí os gritos cessaram. E em seguida, mais alguns barulhos de pancada. E depois silêncio. Estávamos em choque, sem reação. A gente precisa ir lá, disse Pedro, claramente assustado, mas tentando ser corajoso. Então vamos todos juntos, vamos, vamos. Então fomos os 4 clareando o caminho com as lanternas dos celulares e chamando por Vitor. Vitor, você está bem? Fala com a gente. Mas não ouvíamos nada. Andamos mais um pouquinho e foi aí que vimos o corpo de Vitor caído no chão, imóvel. Ele estava caído de lado, meio encolhido, como quem caiu tentando proteger o rosto. Tinha muito sangue saindo de sua cabeça e dava para ver que ela estava amassada,
como se alguém tivesse quebrado seu crânio com pauladas. Mas antes que pudéssemos chegar mais perto e conferir se Vitor estava vivo, vimos um vulto correr para dentro da mata. Na hora, tudo que me veio à cabeça foi que o agressor ainda poderia estar ali. Então eu gritei: "Vamos sair daqui agora! Corre, corre!" E voltamos correndo, atropelando os galhos e tropeçando nas raízes. David, que ia na frente, correu até o carro e entrou no lado do motorista. Mas antes que nós pudéssemos entrar também, ele gritou: "A chave não tá aqui!" "Esquece o carro, corre!" Eu respondi enquanto passava correndo direto pelo carro. Quando pegamos um pouco de distância, paramos para recuperar o fôlego e aí começamos a debater o que fazer. "Temos que voltar lá. E se ele ainda estiver vivo?" perguntou Will. "É claro que ele não tá, você não viu a cabeça dele?" respondeu Pedro. "Pedro tem razão, se a gente voltar lá vamos morrer também", gritou David. "Não, a gente tem que voltar. Ninguém conferiu se ele ainda tinha pulso", eu disse. "Mas e o agressor? O que vamos fazer com ele, Lucas?" perguntou David com cara de medo. "Ele correu de nós, então ele não queria encarar a gente. E se ele atacou o Vitor com um pedaço de pau, é porque não tinha nenhuma arma. Vamos pegar o que servir de arma no caminho e vamos até lá." E nós 4 voltamos e fomos catando paus e pedras pelo caminho. Quando chegamos na clareira, levamos o primeiro susto. O carro havia sumido. "Então era um ladrão que atacou o Vitor", disse Will. Eu não tinha muita certeza daquilo e acho que os outros também não, pois ninguém respondeu. Nos embrenhamos na mata e fomos com cuidado até o local onde Vitor estava. E não havia mais nada lá. "Esse é o local certo?" perguntou Pedro. "Eu tenho certeza que é, eu me lembro dessa árvore aqui", respondeu Will. "Mas como pode ser? Cadê o Vitor?" retrucou Pedro. Eu me abaixei e vi o sangue no chão e disse para eles: "É aqui mesmo, olha o sangue aqui." Eu não conseguia entender. Não havia nenhuma marca de que um corpo tivesse sido arrastado ali. E Vitor parecia até morto. Como ele poderia ter se levantado e saído dali? Percebi que eu era o mais calmo de nós 4. Pedro estava assustado, David mais ainda. Will nem tanto, mas ele era muito afobado. Aí eu decidi e falei: "Vou ligar para a polícia, não temos outra opção." Ninguém discutiu. Peguei o celular e liguei. Contei tudo o que aconteceu. O atendente pediu localização e disse que ia mandar uma viatura. A viatura chegou até rápido. 2 policiais desceram. Um deles, mais velho, já veio perguntando: "Senhores, isso não é trote, certo?" E eu respondi: "Não é trote, é sério." A gente escutou os gritos, foi até lá e viu o corpo dele no chão. Porque uma outra viatura já chegou na casa da suposta vítima, o Vitor, e confirmou que ele está lá e se encontra bem, disse o outro policial. Quando eu vi aquilo, eu fiquei sem resposta. Nada daquilo fazia sentido para mim. E aí Pedro falou: "Tem sangue no chão, a gente pode mostrar." "Então vamos lá ver", respondeu o policial mais velho. 2 policiais foram na frente e nós fomos dando as direções. Chegamos no ponto e Pedro apontou o sangue. O policial mais novo agachou
iluminou com a lanterna e viu o sangue. Então ele falou no rádio: Central, chegamos no local. Encontramos os 4 jovens que acionaram a viatura. Todos estão bem. Não foi encontrada a suposta vítima e nem o veículo. Mas encontramos o que parece ser sangue no local do suposto crime. Uma voz respondeu no rádio confirmando que recebeu a mensagem e os policiais nos chamaram para voltar para a viatura. E lá nos fizeram várias perguntas sobre os detalhes do que aconteceu. Coisas como onde estava o carro, onde nós estávamos quando ouvimos os gritos, para onde corremos, quanto tempo depois voltamos e por aí vai. Nesse meio tempo, outro carro chegou. Não era viatura, era meu pai. Ele desceu olhando tudo ao redor e veio falando com os policiais que eram colegas de trabalho. Boa noite, pessoal. Obrigado por ligar. O colega dele, que devia ter repassado meu nome pelo rádio, provavelmente o alertou. Ele chegou perto de mim e perguntou: Você está bem, Lucas? Sim, pai, respondi. E depois ele se virou para os meus amigos e perguntou o mesmo: E vocês, estão bem? Eles balançaram a cabeça que sim. Depois o policial mais novo falou para ele: Você já pode levar seu filho, nós deixamos os outros 3 em casa. E meu pai respondeu apontando para o Will: Eu levo esse aqui também, ele é quase meu vizinho. Aí já facilita para vocês. Meu pai e os policiais então apertaram as mãos com cordialidade e ele chamou Will e eu para irmos. Despedimos de Pedro e David apenas com um aceno e fomos. O caminho de volta foi apenas em silêncio. Eu não sabia dizer se meu pai estava bravo ou preocupado, ou as duas coisas. Ele não dizia nada. Então eu também não sabia o que dizer. Will também não dizia nada do banco de trás. Meu pai deixou Will em casa, esperou ele entrar e depois chegamos à nossa casa. Entramos e quando pensei que meu pai fosse começar a me xingar, ele só falou: Lucas, vai tomar um banho e se deitar para você descansar. Amanhã pode ser que te chamem na delegacia. Ok. Eu respondi e obedeci. Após sair do banho antes de me deitar, liguei o computador e entrei no nosso chat e vi que já tinham mensagens dos outros perguntando se Vitor estava bem. E Vitor tinha respondido apenas que sim. Will perguntou: Praça às 8? Todos confirmaram e Vitor novamente só respondeu sim. Então eu também confirmei. A praça em questão era uma praça que nos encontrávamos com frequência. Ficava meio que no meio do caminho entre as casas de nós 5. Passei a noite mal, dormi e acordava com pesadelos. Pela manhã acordei sem fome. Meu pai estava de serviço naquele dia e já tinha saído de casa. Ele tinha deixado um bilhete me pedindo para ligar para ele quando acordasse. Eu obedeci e liguei. Disse que estava bem e que iria encontrar os rapazes. E não conversamos nada além disso, nem mesmo do ocorrido do dia anterior. Saí, passei na casa do Will, que já me esperava na porta, e fomos caminhando até a praça. No caminho, ficamos repassando o que aconteceu na noite anterior, tentando entender o que aconteceu, analisando se não deixamos passar alguma coisa. Mas não conseguimos entender nada de novo. Quando chegamos na praça, Pedro e David já estavam lá, e assim que nos viram já vieram falar da noite anterior. E nós 4 ficamos discutindo de forma desordenada.
um atropelando o outro por uns 5 minutos. E aí o carro de Vitor chegou. Todos nós nos calamos e ficamos encarando o carro, querendo ver como Vitor estava. Vitor desceu inteiro, rosto limpo, roupa limpa, nenhum machucado, nem mesmo um arranhão sequer. Quando vimos aquilo, ficamos os 4 sem palavras. Como podia ser? Nós tínhamos visto o corpo dele no chão, com a cabeça estourada. Ele parecia até morto. E ele veio andando em nossa direção com um sorriso no rosto e chegou dizendo: "E aí, seus covardes?" Ninguém riu. Ninguém devolveu a brincadeira. E Will na hora já perguntou: "Cara, o que tá acontecendo? Você não tem nem machucado nenhum?" E ele respondeu: "Machucado de quê? Você tá louco?" Nós nos olhamos espantados com a resposta e David respondeu na mesma hora: "Cara, você foi atacado ontem lá no mato. A gente até te achou deitado no chão com a cabeça machucada. A gente achou até que você tava morto." "Que viagem é essa?" Vitor retrucou. "É sério, mano, a gente escutou os barulhos e seus gritos. Quando fomos até lá, você tava lá no chão, parecendo que tinha sido assassinada a paulada", falou Pedro. Eu não falava nada, observava aquilo incrédulo. Não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Não fazia o menor sentido. E aí o Vitor respondeu: "Cara, vocês estão usando drogas? Que merda é essa que vocês estão falando?" Eu entrei no mato atrás do Will. Como não achei ele, peguei um pedaço de pau e bati nos galhos e troncos e dei uns gritos para assustar ele. Eu pensei: agora esse bundão vai correndo pro carro e aí eu pego ele lá. Só que quando voltei, vocês 4 covardes já tinham todos fugido de medo e me deixaram para trás. Daí eu peguei o carro e fui embora também. Depois fico sabendo que vocês chamaram até a polícia. Vocês são muito medrosos mesmo, né? Parece até umas moças. Eu olhei para os outros e senti que aquele discurso do Vitor pareceu convencê-los um pouco. Mas eu percebi que tinha um furo naquela história. E aí resolvi cercar o Vitor. "E se você foi embora naquela mesma hora, por que não passou de carro por nós?" "Porque eu dei a volta e saí pela avenida. Quis esfriar a cabeça, eu tava com raiva ontem e vocês sabem por quê. Daí chamei vocês 4 bundões e vocês me deixam pra trás. Aí quis dar uma volta de carro antes de voltar pra casa pra relaxar." Confesso que ele me pegou com aquela resposta. Eu achei que ia cercar ele, mas a resposta foi convincente. E ele ainda completou: "Vocês estavam chapados. Ontem vocês beberam mais do que estão pensando. Vocês acabaram com a vodka e ainda beberam um monte de cerveja. E além do mais, se tudo que vocês estão falando que viram fosse verdade, como que eu ia estar aqui agora sem nenhum arranhão?" E ele abriu os braços e girou o corpo, que realmente não tinha nenhum machucado. Acho que nenhum de nós se convenceu 100% daquilo. Mas ninguém argumentou mais. Afinal, o que era mais provável? Que nós tivéssemos exagerado na bebida sem perceber e alucinado, ou que Vitor tivesse sido assassinado sem motivos no meio do mato, ressuscitado, sem nenhum arranhão e estivesse mentindo sobre o que aconteceu. Então, por mais que eu não conseguisse acreditar que aquilo que vi foi alucinação, não resolvi negar a explicação de Vitor. Pois assim eu teria que acreditar em algo ainda mais absurdo: que ele tinha morrido e voltado.
E acho que Will, Pedro e David tiveram o mesmo raciocínio que eu, pois ninguém mais debateu aquele assunto. Nas semanas seguintes, Victor estava igual, mas diferente. Ele agia como antes, falava como antes, se comportava como antes, se vestia como antes. Ele sabia as mesmas coisas que sabia antes e tinha até as mesmas manias e temperamento. Porém, ele não parecia interessado em nada do que fazia. Era como se ele estivesse fazendo tudo por obrigação e fingindo interesse. Aposto que a grande maioria das pessoas não notava nada diferente nele. Mas nós, que éramos íntimos do Victor, e principalmente eu, que o conhecia desde criança, conseguíamos notar uma diferença sutil. Quando nos encontrávamos para jogar, ou íamos para a praça bater papo, ou até quando saíamos de noite para beber, era como se ele estivesse fingindo se divertir. É difícil explicar. Era o mesmo Victor com as piadinhas e sorrisos de canto. Mas o olhar não era o dele. Era um olhar vazio que entregava que, na verdade, ele queria estar em outro lugar. De qualquer forma, não demorou muito para que Victor decidisse se mudar. Ele disse que o relacionamento dele com os pais se desgastou demais e que não dava mais para ele continuar ali. Então ele disse que ia se mudar para a capital, mas que ia manter contato e viria nos visitar com frequência. Mas na verdade, o dia da mudança foi a última vez que vimos Victor. Sempre ligávamos e mandávamos mensagem para ele, mas ele sempre arrumava desculpas para não nos visitar. E com o tempo a amizade foi se acabando e perdemos o contato. E assim os anos se passaram e cheguei na noite em que comecei esse relato. A noite em que resolvi conversar com meu pai sobre suas histórias de policial. Eu cheguei, disse boa noite como de costume, mas ao invés de ir para meu quarto, fui à geladeira, peguei uma cerveja, voltei e me sentei ao sofá ao lado dele. Fiquei um tempo calado assistindo o filme com ele até que resolvi falar. Pai, queria conversar com o senhor. Acho que já passou da hora de eu decidir qual carreira quero seguir. Quando eu era mais novo, pensava em seguir seus passos e ser policial. Mas de uns anos pra cá, reparei que o senhor perdeu o gosto pela profissão. Mas o senhor gostava antes, não é? E ele me respondeu de um jeito desanimado. Sim, eu sempre gostei. Aqui é um lugar muito bom para ser policial, não é perigoso. As ocorrências costumam ser tranquilas, tem muitos dias que nem acontece nada. Mas por que o senhor perdeu o gosto nos últimos anos? O que aconteceu? Ele deu um gole na cerveja e ficou coçando a barba enquanto olhava para a TV, como se estivesse pensando na resposta. Aí ele me disse: Bem, já que você perguntou, tem uma coisa que nos últimos anos eu sempre fiquei pensando se te contava ou não. Mas se você pensa em ser policial aqui, acho que você precisa saber disso antes para poder tomar sua decisão. Foi isso que me fez perder o gosto por ser policial, como você disse. Na hora eu senti que o clima ficou pesado e a conversa seria mais sombria do que eu esperava. E ele continuou. Lembra daquela noite que teve a confusão no loteamento que vocês iam? Que vocês acharam que alguém tinha assassinado o Victor, mas na verdade ele estava bem? Lembro, eu respondi. Como não tinha ninguém ferido e o Victor estava bem, os policiais da noite pensaram que vocês tinham bebido demais e aquilo era sangue de algum animal que assustou vocês. E não viram motivos para investigar aquilo.
mas eu achei muito estranho vocês 4 contarem a mesma história. Como no dia seguinte eu estava de serviço, pedi à chefia para que eu pudesse ir até o local e investigar só por garantia. Me autorizaram e eu fui. E o senhor achou alguma coisa? Eu perguntei, afobado, pois nunca tinha engolido completamente aquela história. Eu vou chegar lá. Meu pai respondeu fazendo um gesto para eu ter paciência e continuou falando. Pois bem, cheguei lá, dei uma olhada onde o carro estava parado e não vi nada demais. Fui até o local onde vocês acharam o sangue e ele ainda estava lá. Aí eu pensei que se aquilo fosse mesmo sangue de um animal, então deveria haver um animal morto por ali. E resolvi fazer uma busca na área. Andei por lá umas meia hora e quando já estava pensando que não ia achar nada, pisei numa parte que a terra estava mais fofa. Resolvi tirar as folhas que cobriam o chão e vi que a terra ali tinha sido revirada. Cavei um pouco e foi aí que encontrei um osso humano. Quando meu pai falou aquilo, eu arrepiei, mas não quis interromper e continuei ouvindo com atenção. E ele continuou contando. Aí eu comuniquei à central e eles enviaram a equipe de perícia, enquanto eu fiquei esperando. Eles chegaram lá e escavaram o local e tiraram os ossos. Era um esqueleto humano completo. Porém, eles ficaram espantados com aquilo. Disseram que nunca tinham visto nada igual. Eu perguntei por quê e eles me mostraram e me explicaram. Ossos mortos se desidratam com o tempo. Ficam leves e ressecados, mas aqueles estavam frescos, indicando que aquela pessoa havia morrido há pouquíssimo tempo. E uma ossada com o corpo faltando é típico de quando um animal carnívoro devora sua presa. Come a carne e deixa os ossos. Espera aí, então foi um animal que comeu esse corpo? Eu interrompi. Não, e é exatamente isso que é o estranho. Quando um animal devora outro, ele arranha e até quebra os ossos com seus dentes. E além disso, ele não come absolutamente tudo. Fica muita coisa para trás. E até os outros animais, moscas e larvas que vêm depois para comer o que sobrou, ainda deixam alguns restos. Mas isso não aconteceu com aquela ossada. Não havia nenhum restinho de carne sequer. E os ossos não tinham nenhum arranhão ou marca de dentes. Era como se o corpo inteiro tivesse desaparecido de repente e só ficassem os ossos para trás. E os peritos nunca tinham ouvido falar de algo assim. Eu ouvi aquilo com espanto, mas também com certo alívio, por saber que eu não tinha ficado louco. Algo estranho realmente aconteceu naquela noite. E meu pai continuou falando. Aí a perícia comparou o DNA dos ossos com o sangue do chão do local que vocês indicaram. O resultado mostrou que eram da mesma pessoa, mas não se sabia de quem. Como que vocês relataram naquele dia foi muito estranho, e eu acredito em você, eu tinha minha suspeita. No primeiro dia após o incidente que você chamou o Vitor aqui para casa, eu consegui pegar um fio de cabelo dele da jaqueta dele. Levei para o laboratório e o resultado deu inválido. Como assim inválido? Eu perguntei. Inválido é quando não conseguem fazer o teste por algum motivo. O mais comum é a amostra não ser boa. Mas aí, poucos dias depois, o caso foi tirado da nossa jurisdição e foi para algum serviço de investigação federal.
E por que uma agência dessas pegou o caso se não teve nenhum resultado do exame? Eu interrompi de novo. Exatamente, foi isso que me chamou a atenção. Como o cara do laboratório era amigo meu, com muita insistência ele me confessou que o exame do DNA do Vitor não tinha dado inválido coisa nenhuma. Na verdade, tinha confirmado que era o mesmo DNA dos ossos e do sangue. Mas como o estudo passa num banco de dados, uns agentes do governo entraram em contato com o laboratório e disseram que o resultado seria inconclusivo porque não fazia sentido e que o caso passaria a ter sigilo. Quando ouvi aquilo, eu quase surtei. Ao mesmo tempo, fiquei nervoso e comecei a chorar. Acho que nem sei explicar o que eu senti. Mas tomei coragem e perguntei ao meu pai aquilo que, no fundo, eu sempre soube. Então o Vitor morreu naquela noite? Ele pôs a mão no meu ombro e respondeu sem fazer rodeios que era o jeito dele. Sim, meu filho, é o que eu acredito. O Vitor morreu naquela noite. E não só isso. A minha teoria é que a coisa que o matou, de alguma forma absorveu o corpo do Vitor e se transformou nele. Por isso só restaram os ossos limpos e intactos. Imaginar aquilo me deu uma sensação tão horripilante que eu quase vomitei. Nesse momento eu já nem conseguia segurar o choro mais. Mas ainda assim eu perguntei ao meu pai: e a polícia não fez nada? E ele respondeu com cara de desânimo: você queria saber o motivo de eu ter perdido o gosto pelo trabalho. Foi por isso. Eu falei da minha teoria com o pessoal da delegacia, contei para eles tudo o que te contei aqui, exceto a parte do exame de DNA, pois não queria arrumar problema pro meu amigo. Alguns me acharam louco, outros eu acho que acreditaram, mas ficaram com medo. E aí ninguém me apoiou. Os outros policiais ou faziam piadas sobre minha teoria ou tinham medo demais do governo e preferiam nem conversar a respeito. E aí eu vi que não tinha o que fazer e tive que deixar isso pra lá. Mas saber que uma criatura assassina ainda anda solto por aí sempre me incomodou. Eu fiquei arrasado depois daquela conversa e passei o resto do dia enfiado no meu quarto. Meu melhor amigo tinha sido morto e, no fundo, eu sabia daquilo, mas resolvi não acreditar. No dia seguinte, eu encontrei Will, Pedro e David na praça e contei tudo para eles. Eu sabia que eles acreditariam em mim e eles acreditaram em cada palavra, mas pedi a eles para manter aquilo em segredo para não trazer problemas para o meu pai. No mesmo dia, nós fizemos uma cruz e fomos até o loteamento. Naquela época, já tinham construído algumas casas por lá, mas o local onde encontramos o corpo de Vitor era na mata, logo após o fim do loteamento, e ainda estava lá. Colocamos a cruz e fizemos uma despedida para o nosso amigo. Uns 2 anos depois disso, eu me encontrei com os pais de Vitor no supermercado. E eles me contaram que Vitor havia sumido. Estava dado como desaparecido pela polícia. Os pais dele achavam que ele não queria ser encontrado e talvez tivesse até mudado para outro país. Pode até ser, mas o que eu acho é que aquela criatura cansou de ser o Vitor e assassinou e roubou a identidade de outra pessoa e continua por aí, andando entre nós. Gente, eu achei esse relato incrível. Nesse caso, como eu já disse, se trata de um doppelganger, que é uma criatura que surge com a aparência idêntica de outra pessoa. E ele copia tudo, a fala, os gestos e até as memórias da pessoa. E eles são muito difíceis de descobrir,
pois o único jeito é percebendo as diferenças que são muito sutis. E se você encontrar com um doppelganger, é importante que você evite de falar ou encostar nele, porque essa criatura traz má sorte. E se for o seu próprio doppelganger, pode fazer o seu destino se trocar com o dele. Para se proteger, a melhor opção é usar amuletos, acender velas, colocar sal em casa e fazer orações. Mas e aí, o que é que você achou desse relato? E será que você já viu um doppelganger por aí? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso você ainda não tenha assistido aos outros vídeos aqui do canal, eu vou deixar um aqui separado, especialmente para você. E tem também a playlist, que é só clicar que você assiste a todos os vídeos aqui do canal. Um beijo, até o próximo Sobrenatural com Ariel.